Voltamos para fazer a nossa revisão. Percebam que nós estamos aqui no nosso cenário maravilhoso. De um lado a nossa academia, do outro lado a nossa quadra, para a gente perceber que essa aula de princípios de treinamento é aplicada em todo local, não é só na academia. Mas vamos ver o que nós vimos nessa aula de hoje? Acompanha comigo aí. Então, o que a gente estudou, né, professora Iris, nessa aula? Nós conhecemos aí sobre as terminologias, né, que são básicas. Nós conhecemos o que é a força, o que é a potência, o que é a resistência. Nós falamos também sobre esses princípios gerais do treinamento. Então, nós conhecemos aí os princípios da individualidade, da adaptação, da especificidade, da sobrecarga e até mesmo da reversibilidade. Vejam bem, individualidade, nós aprendemos aqui que nós somos diferentes, adaptação, que nós precisamos de um novo estímulo à medida que vamos adaptando os sistemas, a especificidade, dizendo que cada um tem uma necessidade, cada um vai ter um tipo de exercício específico, de acordo com a sua necessidade, o seu objetivo. Falamos da sobrecarga, que é sobre a questão de você dar um novo estímulo, aumentar a carga, aumentar a intensidade, aumentar o volume. E a reversibilidade, que seria o quê? Parei de treinar, eu vou perder ali as adaptações que eu alcancei. Demora tanto tempo para conseguir e se perde tão rápido. Exato. Nós também falamos sobre os programas de treinamento de força. E aí nós destacamos as necessidades, quais são as finalidades e alguns tipos de treinamento. Exemplificamos, por exemplo, o treinamento de força aqui, para que você, estudante, possa vivenciar isso aí na sua comunidade. Quais são os destaques que a gente vai falar em relação ao programa de treino, professora Iris? Nós temos aí o tipo do exercício, a ordem de sua execução, o número de séries, o período de descanso, o número de repetições e até mesmo a velocidade do movimento. Então aqui são dicas, né, do que a gente tem que observar no programa de treino quando você vai treinar, seja numa academia ou seja em um espaço aberto. A gente também precisa observar algumas necessidades, né? Então essas necessidades vão estar associadas ao tipo de treinamento, ao grupo muscular que você vai treinar, ao sistema de energia, a sua percepção motora do movimento e prevenir lesões. Tudo isso aqui para que você de fato tenha adaptações fisiológicas. Então vem aqui comigo, porque agora nós vamos fazer o que, professora Iris? Vamos fazer o mexa-se. Então nós vamos fazer o nosso mexa-se. Então acompanha no slide aí que eu vou explicar para vocês, depois a gente vem demonstrar aqui. Acompanha aí. Então o que é o nosso mexa-se? O nosso mexa-se é uma simulação dos princípios de treinamento aplicada ao exercício. Então você vai escolher um princípio de treinamento, isso mentalmente. Você não vai falar para o seu colega qual que você escolheu. E aí você vai realizar uma simulação. O que é importante? Que você use pistas, né? Que você dê pistas ali para que seja possível associar o princípio de treinamento simulado. Aqui a gente tem o individualidade biológica, a adaptação, especificidade, sobrecarga e reversibilidade. Quando você for realizar, é importante que você dedique um tempo para a realização dessa simulação. Então, essas são as dicas. Então, vem aqui comigo agora. Nós vamos fazer uma simulação, né? Eu já combinei com a professora Iris. Esse está combinado, tá, gente? Para a gente poder ser mais rápido aqui. Eu vou realizar meu exercício. Eu vou ficar caladinha agora. A partir de agora, eu quero só que você observe a simulação. Então, eu estou aqui. Não tô conseguindo, tô morrendo aqui, ó. Gente, o que eu quis simular? Olha o que eu quis simular. Eu comecei com um pezinho bem de leve, certo? Tô aqui, opa, caiu. Tô aqui com um pezinho leve. Eu olhei para a professora Iris, eu vi que o dela tava, poxa, ela tá com uma carga quase a mesma coisa que eu. O que é que eu fiz? Eu larguei e fui para uma carga maior. Isso é uma prática que acontece sempre na academia, certo? E aí, o que eu quis destacar nesse princípio? A individualidade biológica. Eu tenho a minha, eu estava com 3 quilos, eu deveria ter continuado com 3 quilos.
Ela, na individualidade dela, está com 5. Mas aí eu quis ir para 10. Eu saí de 3 e fui para 10. Vocês viram que eu não consegui? Então é sobre isso que a gente está falando. Respeitar o seu limite, a sua individualidade biológica. Agora, a gente vai ilustrar o próximo e a professora Iris vai demonstrar e explicar que meu passadorzinho caiu aqui no chão. Então, bora lá. Na situação, a professora Iris está treinando. Ela vai realizar um exercício, ela vai fazer o afundo, né, professora? Sim. Então, vamos lá. De olho na simulação dela. Vou fazer aqui. Observem. O que a gente está observando? A professora Iris começou com um halter de 3 kg. Ela começou a treinar, ela percebeu que a carga ali estava muito baixa para ela, que ela conseguia aumentar a carga, lembrando lá naquelas dicas. O que ela fez? Ela aumentou a carga, ela saiu de 3 para 5 quilos e vocês perceberam que ela continuou executando normalmente. Então, aquele aumento de carga dela ali foi por conta da adaptação. Então, qual foi o princípio que ela ilustrou? O princípio da adaptação. Então, aqui a gente teve duas situações. A primeira, a individualidade biológica, onde a professora desesperada saiu de 3 para 10 quilos, e depois a gente teve o princípio da adaptação, que ela saiu de 3 para 5, mas foi algo que ela evoluiu com o treinamento. Professora Iris? É bom enfatizar aqui que nesse momento de troca aqui, de evolução, ou até mesmo numa carga maior, sem orientação é perigoso. Exato. E aí a gente ressalta aí a importância do profissional de educação física, né, gente? Claro. Exato. Então, essa questão da aplicação dos princípios de treinamento, é bom ter uma orientação profissional, porque ele vai te saber exemplificar ali o momento certo de você aumentar a carga. Mas o que a gente queria era que você percebesse que essa prática de aumentar o peso por olhar o colega do lado, isso acontece muito, principalmente em academia, né? Você vai lá, olha o seu colega, aí você vê que ele está com uma carga maior. Eu e a professora Iris praticamente temos a mesma idade, aí eu olho para ela e digo assim, não, se ela está pegando 5 quilos, posso pegar mais. E eu vou lá e mudo minha carga. E aí isso eu não respeitei a minha individualidade biológica. Ok? Quando é no outro dia, tá todo lesionado, prof. Vocês viram o que eu fiz aqui, gente? Até fiquei meio... A professora fica de lado e eu tava toda caída. Porque é uma carga alta para mim. Então, não tinha individualidade biológica respeitada ali. Gente, é isso. A atividade sala vem aí, eu quero o quê? Gabarito. Já já nós estamos de volta. E voltamos! Retornamos. Na atividade sala, tirando dúvida, o nosso cenário aqui ainda está montado com os nossos materiais que vieram especialmente para o nosso Mexa-se e vamos corrigir a atividade sala. Bora corrigir. Vamos lá na primeira questão, acompanha aí comigo. Na questão 1, diz que o princípio de treinamento em que cada organismo reage de forma diferente ao mesmo estímulo aplicado, gerando aí adaptações específicas, diz respeito ao, letra A, ao princípio da reversibilidade, B, princípio da individualidade, C, princípio da sobrecarga, D, princípio da especificidade ou E, princípio da adaptação? Então vejam bem, aqui a gente precisa identificar o comando do texto, né? Então aqui diz, cada organismo reage de forma diferente. Então eu sou diferente da professora Iris e ela é diferente de mim. Lembra do nosso Mexa-se lá que a professora ficou quase caindo no chão com a carga lá de 10 quilos, né? Então vai ter o mesmo estímulo aplicado, vai reagir de forma diferente. Então eu estou falando do que, gente? Está muito na cara, né? Nós estamos falando de individualidade, né? Princípio da individualidade biológica. Não é reversibilidade, porque seria o quê? O destreinamento. Eu paro de treinar, princípio da reversibilidade. Não é sobrecarga, porque eu estou falando ali de aumento, né, da carga. E a especificidade seria o tipo de exercício que eu estou realizando ali, conforme a minha necessidade. E a adaptação
adaptação é conforme eu vou treinando, eu preciso de um novo estímulo. E aqui a gente está dizendo que o organismo reage de forma diferente. Então, a gente tem que considerar a individualidade. Muito fácil essa, né? Dá para fazer de olho fechado. Tenho certeza que você acertou. Vamos ver a questão 2 agora? Na questão 2, considere... Eu já até subi a resposta. Eita, olha, prof. já me entreguei. Mas vamos lá. Considere o caso de João. João, ele iniciou a prática de exercício físico recentemente, cerca de 2 meses de treino, com 8 a 12 repetições de 8 a 10 exercícios. Ele envolve aí grandes músculos, grupos musculares, e o seu objetivo é melhorar a força e a capacidade dos músculos de resistir à fadiga. Em relação ao objetivo de João, com o treinamento físico, pode-se afirmar que a finalidade prioritária do programa de treino de João é... Olha, gente, aqui está num exemplo que a gente trouxe na aula, né? Então, a gente trouxe as recomendações lá do Colégio Americano, de 8 a 12 repetições, 8 a 10 aqui exercícios, envolveu os grandes grupos. Então, aqui a gente trouxe o exemplo da aula. Aí, o que a gente precisa identificar? Qual que é a capacidade física que vem predominante? Será que é só força? Será que é só potência muscular? Será que é só potência aeróbica? Será que é só resistência? E na verdade aqui a gente vai conseguir trabalhar o quê? Força e resistência muscular. Lembra naquele parâmetro lá de exercícios que eu associei, que quando você trabalha força, a resistência já vem junto? Professora, se tivesse aqui força e potência muscular, estava correto? Estava correto. Mas aqui a gente está trabalhando força e resistência muscular somente. Então a resposta correta aqui é a letra E. Vamos para a questão 3? Na questão 3, sabendo que o conhecimento acerca de como cada princípio do treinamento pode interagir com o corpo de cada indivíduo é a fórmula mágica do sucesso no treinamento. Avalie as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente está no comando dizendo o quê? Que quando eu sei como o princípio de treinamento interage, eu tenho, então, a fórmula mágica do sucesso no treinamento. Aí eu tenho 3 afirmativas aqui para a gente avaliar se são verdade ou não, né? Se é verdadeira ou falsa. Qual que é a primeira afirmativa? Afirmativa 1. Em um programa de treino é fundamental considerar, por exemplo, o tipo e a ordem de execução do exercício, o número de séries e o período de descanso. Nós falamos disso na aula, né? Então, saber o tipo, a ordem de execução, isso também vai influenciar bastante. Às vezes você tem lá um programa de treino que tem os exercícios tudo ordenado, aí você pula a ordem. Aquilo ali também vai estar associado com sobrecarga articular, com riscos associados ali. Um vai ajudar no aquecimento do outro. Então, a ordem de execução, o número de séries que você vai realizar e o período de descanso. Essa aqui me parece muito boa. Vamos analisar outra? Afirmativa 2. Obedecendo ao princípio da sobrecarga, se manter o peso, aumentar as repetições e se aumentar o peso, mantenha as repetições. Olha aqui, um exemplo, pensando na sobrecarga lá. Então, no princípio da sobrecarga, se eu vou manter o peso, o que eu faço? Eu aumento as repetições, será que é isso? Se eu aumentar o peso, eu mantenho as repetições, será que está correto, professora Iris? Pois é, vamos ver. Se eu manter o peso, tá, mantive o peso. Então, Aumentei a repetição, tem sobrecarga ali. Isso. Ok. Se eu aumentar o peso, eu mantenho as repetições. Também tem sobrecarga. Sim. Então, me parece correta, né? Uhum. Vamos analisar 3. Afirmativa 3. No programa de treino, deve-se priorizar exercícios para pequenos grupos musculares, antes dos grandes grupos musculares. Olha aqui, gente, lembra da aula? Eu falei, primeiro priorizar os grandes, para depois os pequenos. E aqui está dizendo que a gente tem que priorizar primeiro os pequenos e não os grandes. Uhum. Então, a gente já consegue ver que essa está errada. Então, qual que é a nossa resposta correta que nós temos aí?
A 1 e a 2. A 1 e a 2 estão corretas. Então, a gente viu aqui, né, que a primeira fala do que a gente deve considerar e a outra trata do princípio da sobrecarga, em relação a aumentar o peso e em relação a manter ou aumentar as séries. Então, vamos seguir, né, professora Iris? Vamos. Estamos chegando na nossa última questão, que é a questão 4. Em relação aos princípios de treinamento em um programa de treino, não é possível identificar um princípio mais importante do que os demais, pois o ideal é que haja uma relação de sinergia e equilíbrio entre todos. Olha que interessante esse comando de texto aí, né? Então, não tem o mais importante, né? Todos têm sua importância, inclusive aquele do destreinamento, ele é o nosso alerta. Se você parar, você perde tudo, né? Então, até o do destreinamento, que é a reversibilidade, ele é importante. No entanto, dependendo do momento do treinamento, é possível que um ou mais princípios tenham maior peso. Essa informação aqui nos diz o quê, né, professora? Antes de eu continuar, porque essas questões abertas eu sempre gosto de refletir com o jovem, o estudante da mediação. Então, assim, a gente reconhece que não tem mais um mais importante. Mas em determinado momento vai ter um que vai pesar mais. Então, por exemplo, naquele nosso mexa-se, naquela hora que eu olhei para a professora Iris e eu vi que ela estava com uma carga maior e eu estava iniciante no meu treinamento com peso de 3 e eu larguei o meu de 3 e peguei um de 10, naquele momento a individualidade biológica vai ter muito peso para mim. E aí um outro momento seria o quê? No segundo momento que a professora Iris foi treinar, utilizou lá o peso de 3 e ela viu que não estava mais adequado para ela, que já estava uma carga leve. E aí ela pegou um de 5, naquele momento a adaptação teve mais peso para ela. Então vai ter momentos que ele vai pesar um pouco mais. Mas... São duas situações diferentes, né? Uma, eu estou me comparando a outra pessoa. A outra, eu estou me comparando a mim mesmo, né? Se eu suporto ou não a carga. E está observando a sua evolução, né? À medida que vai treinando com a treinabilidade, ela vai conseguindo adaptação e ela precisa de novos estímulos. Então, vai ter momento que um princípio vai pesar mais que o outro. Fazendo um comparativo bem a grosso modo, né? É como se alguém dissesse assim, que é muito comum a gente ouvir: ah, eu tô fazendo caminhada porque eu quero perder peso. Tô fazendo caminhada já tem 1 mês. Estou fazendo caminhada já tem 2 meses. Estou fazendo caminhada 3 meses. E estagnei. E não evoluí nem para um trote, nem para uma corrida. Então não teve sobrecarga ali. Não teve um novo estímulo. Exato, ele adaptou e ficou naquilo. Ele só vai manter. Ele só vai ter uma sobrecarga ali se ele trabalhar a intensidade, o volume. Então agora vamos acompanhar o comando da questão. Acompanhe aí comigo. E agora na nossa questão tem o seguinte: a partir do exposto no texto acima, você irá explicar a finalidade e exemplificar situações do momento de treinamento, que são utilizados os princípios de adaptação, de sobrecarga e de especificidade. No mexa-se nós já exemplificamos né, que foi a adaptação. Então como que a gente pode fazer aí, na chave de resposta? No princípio da adaptação, ele baseia-se na permanente busca da homeostase pelos sistemas corporais do nosso corpo. Um exemplo seria um novo estímulo para o treinamento, utilizando intensidade, volume ou até mesmo a duração. Perfeito. E aí nós temos o outro. O da sobrecarga. O aumento sistemático das demandas sobre o corpo é necessário para adaptações futuras. É a base para todos os tipos de treinamento. Um exemplo, adaptação do corpo ao número de repetições e carga. Isso aqui a gente ilustrou no exemplo do mexa-se, né, com a professora Iris. No princípio da especificidade, o programa de treino ele deve ser adequado às necessidades do indivíduo. Um exemplo, as adaptações fisiológicas são altamente específicas ao tipo de exercício ou até mesmo ao esporte. Perfeito. E aí nós fechamos, né, professora? Essa aula, eu particularmente sou suspeita, vem aqui comigo. Essas aulas que falam um pouco de fisiologia, eu sou muito apaixonada por elas, então me empolgo bastante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Treine
treinem bastante os princípios de treinamento, mostre pra gente que você aprendeu, manda o seu vídeo, o seu áudio, a sua foto, o que você fez no momento mexa relacionado a essa aula, porque a gente quer ver. Eu acredito que o nosso estudante, com bagagem dessas aulas de todas, né? Mas em específico essas duas, né, que a gente está encerrando essa agora, a de lutas e essa agora sobre os princípios, ele já casou aí as informações, ele já voltou lá na aula sobre lesões no esporte, na atividade física, no exercício físico, ele já voltou em metabolismo, ele já voltou lá nas funções do músculo, ele já está conseguindo ter bastante conhecimento, bastante bagagem disso tudo, sabia, prof? Eu acredito que sim, e já vai para academia já sabendo o que ele tem que observar, se for treinar também no espaço livre, entendeu a importância do profissional de educação física, mas a aula não acabou não, gente. Mas ele está entendendo também que é um processo. Exato. O ganho de peso, a perca de massa gorda, né, o tecido adiposo, é tudo um processo. Você não entra na academia hoje, você não começa a fazer um exercício hoje e amanhã tá magro, ou amanhã tá definido, tá monstro, tá... Não é assim. É um processo e esse processo ele precisa ser continuado. Senão vem a reversibilidade e te tira tudo de novo, tem que começar do zero. E aí, para facilitar, a professora reversibilidade é um nome muito assim, eu não lembro. Então fala destreinamento. Princípio do destreinamento. Gente, é isso. Estamos esperando aí o seu registro do Mexa-se. Até a próxima aula, porque ainda não acabou a educação física, não. A gente ainda tem aula por aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.